Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Regiane Medrado, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu resolvi gravar trazendo algumas informações referente à minha cirurgia de prótese de silicone, tá? Tem muitas pessoas que me perguntam como foi, que tem interesse em colocar, ou por curiosidade também, me perguntam como foi o procedimento, como foi o pós-operatório. Então eu resolvi deixar uma caixinha de perguntas lá no Instagram e pegar essas perguntas e poder montar esse conteúdo aqui, esse vídeo pra vocês, que eu acho que vai ser bem esclarecedor. Tá bom? Então, se você tem interesse em colocar silicone, ou se você só tem curiosidade mesmo, continue aqui no vídeo com a gente. Eu falo a gente porque hoje eu vou contar com a ajuda do Anderson ali no fundo. Ele vai fazer as perguntas aí pra mim, vai interagir aqui com a gente também, né, amor? Isso aí, pra ser bem dinâmico. Isso mesmo. Então, vamos lá, vamos começar aí respondendo as perguntas do Instagram. É isso aí, Deus abençoe a nossa audiência e bora pra cima. Primeira pergunta que mandaram pra gente aqui, ó. Indica uma clínica pra gente, onde você colocou? Bom, pessoal, eu coloquei minha prótese de silicone na clínica Silicone Center, tá? Essa clínica fica localizada em São Paulo, próximo ao Metrô Paraíso, tá bom? E antes de resolver mesmo colocar lá, eu conheço pessoas que fizeram cirurgia lá e o resultado foi positivo, a experiência foi positiva, então isso me motivou. E antes de marcar a primeira consulta lá, eu pesquisei bastante, eu li bastante sobre a clínica e todas as respostas sobre lá eram positivas. Então, eu coloquei na clínica Silicone Center. E o que te motivou a colocar o silicone? Bom, o que me motivou a colocar o silicone realmente foi o tamanho dos seios. Os meus seios eles eram pequenos e esse tamanho dos meus seios eles me incomodavam um pouco, não era uma coisa assim, absurda, mas eu queria ter um pouco mais de volume, colocar uma roupa e a roupa preencher ali o volume, né? Me livrar um pouquinho do bojo, eu tinha muito hábito de usar bojo, então a minha motivação para colocar o silicone realmente foi a questão do tamanho mesmo do meu seio. Uma coisa estética mais mesmo, né? Isso, amor, estético. Você pesquisou quantos médicos antes de até achar a consulta ideal? Então, por incrível que pareça, eu marquei já a consulta e com o primeiro médico que eu marquei lá na Silicone Center, que foi o Dr. Hernan Camilo, ele é maravilhoso, eu até indiquei ele, eu tenho amigas que colocaram também com ele depois de mim. Foi o único médico que eu me consultei e de cara nós já fechamos com ele foi muito atencioso, prestativo na consulta, né, amor? Muita gente boa. E esclareceu bem as nossas dúvidas, então um médico apenas foi o que eu pesquisei e já marquei com ele a cirurgia. Teve algum receio para fazer a cirurgia? Não tive receio porque eu pesquisei bastante antes. Então, assim, quando nós resolvemos fazer a cirurgia e tal, eu já tava muito certa. Então, já tinha pesquisado muito, tava muito tranquila. Então, não tive receio, não tive. Foi bem tranquilo. E qual o tamanho da prótese que você colocou? Essa pergunta é importante e interessante, né? O tamanho da minha prótese é 400 ml, tá? E aí lá tem os modelos diferentes de prótese. Tem o modelo completo e tem o modelo distendido, tá? Então a minha foi 400 ml no modelo completo. O modelo completo ele é um modelo mais arredondado, então ele preenche mais a parte do peitoral, né? E o modelo distendido ele é um pouco mais projetado pra frente, então ele dá até uma impressão assim de talvez um seio maior, né? Mas assim, essa questão do tamanho e do modelo, ela é muito importante ser avaliada juntamente com o médico na hora da escolha. Porque tem bastante coisa envolvida. Tem a sua estrutura corporal, ele mede o peitoral, né, amor? Ele mede a altura, ele mede o quadril, pra ficar tudo proporcional. E é importante também que ele pergunta exatamente o que eu quero. Ele perguntou pra mim o que você quer. Você quer volume? Você quer bastante? Você quer que fique discreto? Então, assim, a partir da minha resposta pra ele, o que eu falei pra ele que eu queria, ele conseguiu me ajudar aí a escolher o tamanho ideal e o modelo ideal pra mim. Então, essa parte da escolha do tamanho e do modelo é muito importante que seja feita juntamente com o médico. Até porque, às vezes, falando assim, 400 ml assusta, fala, nossa, mas é muito.
E na verdade não. Então depende muito, depende do tamanho do seio que você já tem. Então às vezes assusta, às vezes você opta por um tamanho menor, ficando com medo de ficar muito grande, de ficar exagerado. Ou você opta por um tamanho muito grande que pode ficar desproporcional para você. Então é muito importante essa conversa com o médico para ele poder te ajudar aí na escolha do tamanho do modelo. E a gente ouve muito relato de muitas mulheres que se arrependem de ter colocado o tamanho às vezes um pouquinho menor, depois achar que ficou pequeno e querer ter colocado um pouco maior, né? Exatamente. Mas no seu a gente conseguiu acertar também, ficou bem legal, bem proporcional. O ideal, né, amor? Ficou assim, pro que a gente queria, ficou o tamanho ali ideal. Mas é bem importante essa parte. Eu até falo pras pessoas isso, que conversam comigo, não fiquem com medo do tamanho, do volume. Porque às vezes falam, nossa, eu vou colocar bem pouquinho. Não, porque tem a questão de desinchar depois com o tempo. Então dificilmente vai ficar um tamanho muito exagerado. Então é bom pensar bem nessa parte aí da escolha. Ô Rei, agora a próxima pergunta aqui, que eu acho que é a que interessa para todo mundo, é assim, qual o valor total da cirurgia? Quanto que a gente gastou para te turbinar? Ah, tá. Então vamos lá. Essa pergunta é importante, principalmente para quem vai financiar, né, amor? É isso aí? Foi o seu caso. Bom, aqui em casa quem financia a cirurgia foi o Anderson, então esse assunto interessa muito a ele. No meu caso, o valor total da minha cirurgia ficou R$ 8.699. Na época, eu realizei a minha cirurgia em setembro de 2023. É isso, né, amor? É isso. Setembro de 2023. Os valores, eles vão mudando conforme passam os anos. Então, quando eu pesquisei, os valores eram outros valores. Eu pesquisei vídeos, enfim. Então, eu paguei esse valor. Porém, esse valor com alguns exames inclusos, um sutiã cirúrgico incluso, mas só que quando você vai lá na clínica, eles conversam com você e eles fecham um contrato individual para cada pessoa. Então, dependendo do contrato que você fecha, vai ter exames inclusos ou não. Alguns exames eu tive que fazer à parte e pagar. Então, assim, é importante, é uma coisa que eu sempre falo também para todo mundo que vem conversar comigo e perguntar para mim, referente à cirurgia, é que nós separamos um valor médio de R$ 10.000 no total. Além do valor que nós pagamos na cirurgia, nós deixamos um valor à parte. Por quê? Tem bastante gasto extra. Tem bastante medicamentos para poder comprar. Assim que você sair do hospital, que você tem a alta, você já tem que passar na farmácia e já comprar os medicamentos. Então só aí já vai no dinheiro. Tem a questão do transporte. Se você vai de Uber, se você vai de carro, você tem que colocar o combustível. Tem o estacionamento, lá tem estacionamento, porém é pago à parte. É importante também a questão do sutiã cirúrgico. Quando você for na consulta, o médico vai te explicar certinho. Mas tem que usar o sutiã cirúrgico todos os dias durante 3 meses. Então, é interessante que você tenha pelo menos 2 sutiãs cirúrgicos. Então, se um tiver incluso no seu pacote, é interessante que você compre mais um. Tem a questão da alimentação, que é interessante que você mantenha uma alimentação ali balanceada, saudável, né, amor? Com frutas. Então, assim, nós colocamos tudo isso na ponta do lápis. Nós deixamos dinheiro para imprevisto também. Caso, sei lá, acontecesse algum imprevisto, tivesse que comprar mais medicação. Então, assim, o nosso gasto total com a cirurgia, já contando tudo isso aí que eu falei, foi o gasto médio no valor de R$ 10.000. Isso mesmo. Né, amor? Isso aí. Pergunta é assim, ó. Como é o pós-operatório? Como foi o seu pós-operatório? Ou se você tiver algum relato de outras mulheres também que fizeram. E fala um pouquinho também sobre a importância da rede de apoio. Então vamos lá. Essa pergunta eu acho a mais importante, essas 3 perguntas aí, né? Eu acho as mais importantes, que é referente a como é o pós-operatório, como foi o meu e a importância de ter uma rede de apoio, tá? Então, vamos lá. O meu pós-operatório, primeiro, né? Isso. Como é o pós-operatório geral e o meu. Eu costumo falar que o meu pós-operatório, ele não teve nenhuma complicação. Não teve. Não teve ponto inflamado, não deu nada de errado. Deu tudo certo, foi tudo dentro dos conformes, dentro do previsto. Porém, só foi possível ser assim, só foi dessa forma comigo, porque eu tive uma rede de apoio. A gente se programou antes, minha rede de apoio foi o Anderson, na verdade, né? Fizemos uma programação lá em casa. O Anderson, as crianças também me ajudaram, os meus filhos, né? Então, assim, falando do pós-operatório no geral, da cirurgia de silicone, ele é um pouco chatinho. Ele não é um pós-operatório tranquilo, não é, no geral. Tem bastante restrição. Os primeiros dias, a gente não pode levantar o braço
E o médico sempre fala para mexer o braço o menos possível. Então a gente fica os primeiros dias com o braço bem parado. Precisamos de ajuda para tudo. Para poder levantar, porque não pode fazer força. Para poder fazer as atividades da casa, da alimentação. Não pode ter contato com o fogão, com a quentura. Então, assim, é um pós-operatório, assim, eu diria que chatinho nesse sentido. Tem dores, eu senti algumas dores. Mesmo tomando os medicamentos certinho ali, tudo nos horários, sentia dores. Tem inchaço, o médico recomenda fazer compressas para amenizar esses inchaços. É incômodo para dormir, porque a gente não pode dormir de lado, tem que dormir pra cima, pra cima, não pode virar pro lado. Então é incômodo pra dormir, porque chega uma hora que você quer virar e você não consegue. Então a partir daí as costas começam a doer. Aí tem essa questão da dor nas costas. Então assim, o pós-operatório ele é delicado, porém ele é muito importante. Aí entra a questão da rede de apoio. Você precisa ter alguém pra te ajudar nesse pós-operatório, pelo menos na primeira semana. Eu acho que você não pode ficar sozinho de jeito nenhum. 7 dias assim, sempre com alguém, até pra poder te ajudar a levantar do sofá, da cama, poder te ajudar a ir no banheiro mesmo, abrir a porta e ajudar no que puder, pra você mexer esse braço o menos possível. Quanto menos você mexer o braço, melhor. A partir dos 7 dias, até dá pra você já ficar sozinha, porém você precisa de ajuda de alguém que prepare seu alimento, ou que você deixe seu alimento preparado, porque você não pode ter contato com o fogão, com a quentura. Não pode levantar o braço, então você vai precisar de alguém para te ajudar a lavar o seu cabelo, pentear o seu cabelo. Então, assim, é muito importante ter uma rede de apoio, porque a parte principal passar da cirurgia, deu tudo certo na cirurgia, o restante tá por conta do pós-operatório, para que você não tenha nenhuma complicação e para que o resultado final seja satisfatório. Então, acho que é isso, né, amor? Tem mais alguma coisa referente ao pós? Não, acho que o principal é isso. Se a pessoa trabalha e ela pretende fazer algo semelhante, tem que ser um período de férias. É verdade. Não adianta, vou ficar uma semana e depois volto a trabalhar. Não vai conseguir. E tem que ter alguém para cuidar de você, 24 horas mesmo. Fazer sua comida, dar banho, te ajudar nos curativos, para tudo. Então, assim, tem que ter uma mãe, um marido, um filho, uma filha, alguém que possa contar 100%, que esteja disposto a te ajudar. Eu acho que é o principal. Além do dinheiro, é ter alguém que você possa contar que vai cuidar de você. Eu acho que é o mais complexo. É verdade. É isso aí. E agora a próxima pergunta é como se sente quando faz exercícios físicos? Então, o médico, ele libera normalmente, né, pra fazer atividade física. No meu caso, a partir de 20 dias, ele liberou caminhadas. Então, fazer pequenas caminhadas de forma moderada já foi muito bom, principalmente pela questão da dor nas costas, que vem no pós-operatório, como eu disse. Então, a partir de 20 dias, ele liberou caminhadas, foi tranquilo. A partir de 30 dias, ele já libera a musculação, para quem gosta, para quem frequenta academia. Ele libera musculação, porém apenas treinos de perna. Então ele não libera treino de braço no início. Treino de braço é com mais tempo. Se eu não me engano, é a partir de 60 dias só. Né, amor? Isso. 60 dias, treino de braços. A partir de 30 dias, treino de pernas. E esteira. Eu voltei pra academia com 45 dias. 45 dias. Aí eu voltei com acompanhamento, claro, com bastante cuidado. Comecei a fazer treino de perna. Só que eu sentia ainda alguns incômodos. Eu sentia algumas pontadas. Até perguntei pro médico se era normal. O médico falou que sim, que era totalmente normal. Mas pra eu fazer tudo conforme o que ele me orientou. Então eu fiz apenas... Eu fui uma excelente aluna. Diria que eu fui uma excelente aluna. Eu fiz tudo exatamente do jeito que o médico falou. Então, por isso que eu costumo dizer que eu não tive complicações. Porém, eu sentia dores, voltando à pergunta, eu sentia alguns incômodos. Eu não diria que eram dores, eu sentia alguns incômodos até 6 meses fazendo atividade física. Até 6 meses pós-cirurgia. Dos 6 meses pra frente, e atualmente eu não sinto mais nada. Vida normal, faço minhas atividades físicas normalmente, não sinto nenhum tipo de incômodo mais. E acreditando também, acho que não precisa ter ansiedade de voltar à atividade física, assim, porque é uma cirurgia, querendo ou não, é uma cirurgia. Acho que não vale a pena arriscar, de repente, tanto o valor que foi investido quanto o resultado final, né? É verdade. E a saúde, né? Não vale a pena. E pretende fazer outra cirurgia? Se sim, qual? Olha,
Não pretendo fazer nenhuma cirurgia. Já até pensei assim por alto, mas olhando assim hoje não é algo que eu penso, não. Não tenho vontade de fazer mais nenhuma cirurgia. Hey, essas aqui foram as perguntas de hoje. Mas acho que vale a pena, alguém ficou com alguma dúvida, deixar nos comentários pra gente, né? Quem sabe a gente faz uma parte 2, né? Quem sabe? Deixa aí no comentário então se você tem mais alguma dúvida que não tenha sido falada aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor. Compartilha aí, se você puder, esse vídeo para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você conhece que tem interesse em colocar silicone, tá bom? Curte aí, dá aquela forcinha aí pra gente no nosso canal. E é isso, né, amor? É isso aí. É nóis. Obrigada, viu? Até Um grande mais. abraço e até mais. Valeu.